Olá, eu sou o professor Ivo, do curso de Instalador e Reparador de Redes de Computadores, e vou abordar rapidamente sobre os hardwares que compõem um computador. Bom, quais são os componentes de um computador ou da CPU? É possível citar aí a placa-mãe, o processador, a memória, o disco rígido e disco de estado sólido, placas e unidades de entrada e saída, fonte de alimentação e gabinete. Vamos observar cada um deles, então. A placa-mãe. A placa-mãe é uma placa de circuito impresso que possui interfaces de conexão para os diversos componentes físicos que formam o computador. Ela permite a comunicação entre os componentes do seu computador. Isso através de barramentos, além da distribuição de alimentação elétrica de alguns componentes conectados a ela. Aqui é uma imagem que ilustra uma placa-mãe. E aqui tem uma estrutura dessa placa-mãe. Então, assim como essa imagem, a gente consegue aí observar que a placa-mãe permite a ligação aí do processador, que está setado como CPU, dos slots de memória e dos slots da placa de vídeo. Então, isso através da ponte norte, que é um chipset. Esse chipset ele costuma trabalhar com velocidades mais rápidas, porque para lidar com a CPU, a interação da memória com placa de vídeo, são necessários barramentos mais rápidos. Já na ponte sul, a gente tem o controlador de entrada e saída. Então ele está ligado aí a alguns slots de entrada e saída, que são slots de placas de áudio, placas de rede, entre outros aí. Também a gente tem aqui as memórias ROM, né, que são somente leitura, como é o caso aqui que armazena a BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída. Bom, processador. O processador também chamado de CPU, Unidade Central de Processamento. Ela pode ser considerada o cérebro do computador. Praticamente tudo passa por ele, né? Pois ele é o responsável por processar todas as instruções do computador. O processador ele tem três elementos essenciais. Então, temos a unidade de controle, registradores e ULA. Então, a unidade de controle ela é responsável por selecionar as instruções e os dados que serão processados. Aonde que ela vai buscar os dados? Ela busca na memória RAM. A gente vai comentar ela rapidamente logo após esse slide. No processador temos também um conjunto de registradores, que são memórias pequenas e altamente velozes. Elas são responsáveis pelo armazenamento dos resultados temporários e informações necessárias para o controle e para o processamento. Temos também a ULA, que é a unidade lógica e aritmética. Então, ela é responsável por realizar todos os cálculos. Um exemplo de cálculo, uma adição. Na parte de cálculo lógico aí também a gente tem o uso do e lógico, do ou do não. Bom, um elemento que acompanha o processador é o cooler. Então, é um dispositivo que tem a responsabilidade de refrigerar o processador, porque o processador é um dispositivo que esquenta muito. Os principais fabricantes de processadores são a Intel e a AMD, mas existem diversos outros, tá? A memória. No computador, há diversos tipos de memórias para permitir o armazenamento dos dados ou instruções. A memória principal é a memória RAM, ou a memória de acesso randômico. Ela constitui de um conjunto de circuitos capazes de armazenar os dados e os programas a serem executados pela máquina. Ela também é chamada de memória de trabalho,
por auxiliar o processador nas atividades de processamento. Então, todas as instruções que precisam ser processadas, primeiro vai para a memória RAM e aí é designado aos registradores para que o processador consiga trabalhar com as informações. Bom, normalmente ela deve estar armazenada, ela armazena os programas e dados então para ser manipulados pelo processador. Ela trata de uma memória volátil, ou seja, quando o computador é desligado, todo o conteúdo que estava armazenado nessa memória RAM, eles são apagados. Por essa razão, é necessário que os programas e dados fiquem gravados numa memória secundária, como é o caso do HD, que também a gente vai apresentar logo à frente. Temos também as memórias somente leitura, ou memória ROM. Nela, os dados podem ser lidos pela CPU a qualquer instante, mas não podem ser gravados diretamente pela CPU sem mecanismos específicos dos fabricantes. É uma memória protegida. Os dados armazenados nela saem prontos de fábrica e se for necessário, se for muito necessário, podem ser alteradas. Ela trata de uma memória permanente. Seu conteúdo não é perdido mesmo que o computador seja desligado. Então, diferindo aí da memória RAM. Ela é usada para o armazenamento de programas estáticos, como a BIOS, que é o Sistema Básico de Entrada e Saída, que se localiza dentro da placa-mãe. Temos também a memória cache. Essa memória cache possui tecnologia semelhante à memória RAM, porém ela é mais rápida ainda e mais cara. Ela possui duas funções. Ela visa aumentar o desempenho do computador e aumentar o tempo de vida da unidade de disco. Ela é usada para armazenamento de tabelas que estão sendo muito utilizadas pelo sistema operacional ou para executar parte de programas que necessitam de uma maior velocidade de processamento. Bom, os discos rígidos e discos de estado sólidos são locais onde os dados estáticos precisam ficar armazenados. Me refiro aí a estático como todos os arquivos do computador que devem estar disponíveis mesmo após o desligamento do computador. Então, eles possuem a característica de armazenar grande quantidade de dados, então, diferentemente das outras memórias já citadas. Eles podem ser baseados em disco metálico, como é o caso desse exemplo aqui. Nesse caso aqui, além do disco metálico, há um sistema de leitura e escrita mecânica, baseado aí, em um braço de leitura e gravação, como vocês podem observar. Há também o caso do SSD, que são discos de estado sólido. Eles são baseados em chips, placas de circuitos impressos, sendo que eles são mais rápidos, porém também são mais caros. Bom, as interfaces comuns de conexão do HD são as interfaces IDE, SCSI, SAS, SATA e SATA M2. Então, SATA M2 é essa interface aqui que são também mais recentes. A velocidade dos discos mecânicos, elas são calculadas por rotações por minutos. Elas podem variar aí de 5.400 rotações por minuto até 15.000 de forma mais comum, né? Os tamanhos também dos discos rígidos estão relacionados a 2,5 polegadas e a 3,5 polegadas. Então, em gabinetes menores ou em notebooks são usados 2,5. Em gabinetes maiores são utilizados geralmente o tamanho aí de 3,5 polegadas. Placas de entradas e unidades de entrada e saída. Um exemplo aí de placas de entrada e saída, temos a placa de vídeo. Esse é um componente que trabalha no tratamento de imagens digitais, que serão apresentadas em um monitor ou um datashow. Os tipos de conexões mais comuns com a placa-mãe
para essas placas de vídeo são o AGP, PCI, PCI Express. Essas placas de vídeo também elas podem ser onboards, ou seja, elas podem estar integradas à placa-mãe, tá? Elas podem ter memórias acoplada para o tratamento de imagens e circuitos aceleradores. As placas de som que é representada por essa aqui, são componentes responsáveis por enviar e receber sinais sonoros de áudio entre equipamentos de som e um computador. Os tipos de conexão mais comuns para a placa de som são PCI e PCI Express. Ainda temos como placas de entrada e saída aí, as placas de redes. Elas são interfaces para conexão entre os computadores. Elas podem ser baseadas aí na conexão de cabos par trançado, como o conector RJ45. A gente pode observar ele aqui. A gente pode ter interface aí para cabos de fibra ótica, um exemplo seria esse. Ou também a gente pode ter interface aí para rede sem fio e coaxial. Então, para rede sem fio esse, coaxial aqui não tem nenhum exemplo, mas é uma placa com a característica de ter um conector redondinho. Bom, as fontes de alimentação, né, e gabinetes. As fontes de alimentação elas consistem em uma fonte para prover energia para os componentes do computador. Elas transformam a corrente alternada da rede elétrica em corrente contínua, que os seus componentes do computador trabalham. Ela também filtra e estabiliza a corrente e gera tensões de 3.3 volts, 5 volts ou 12 volts, fornecida para os seus componentes do seu PC. Já o gabinete ele consiste aí numa estrutura geralmente metálica ou em acrílico. Como vocês podem observar aqui, tem tamanhos bem diferentes, né? Junto com esses tamanhos diferentes, deve ser observado que os seus componentes eles têm que ser adequados ao que comporta esse gabinete. Então, sempre atento aí para não pegar um gabinete inadequado à sua necessidade. E também observando que os demais componentes serão impactados por essa escolha desse gabinete. Bom, essas duas imagens aqui, elas apresentam um conjunto de componentes comuns, um conjunto aí de entradas, né, de conexões, para que você possa conectar os seus cabos aí, conectores. Então, tem que tomar muito cuidado, porque essas entradas, muitas vezes, elas são únicas. Se elas forem forçadas, elas podem danificar o cabo que conecta a algum periférico do seu computador. Então, depois tira um tempinho, observe cada um, a tomada, a fonte de energia, onde vai, as fontes de entrada, os componentes de entrada e saída, onde são ligados, as portas de Ethernet, cabos de vídeo, de mouse, teclado. Invista aí um tempinho observando. Algumas entradas estão se tornando obsoletas, né? E outras estão chegando no mercado. Sempre vai ser assim. Então, esteja sempre atento aos dispositivos que você tem e ao cabo que ele utiliza e a entrada que utiliza para você comprar a sua placa-mãe adequada à sua necessidade. Bom, vamos falar um pouquinho sobre CMOS. Então, CMOS ele é um semicondutor de óxido metálico complementar e é uma memória do tipo RAM, alimentada por uma pequena bateria. Ela armazena aí as configurações do hardware oferecidas através do setup. A bateria também alimenta o relógio de tempo real do seu computador. Quando essa bateria se esgota, a data e a hora do seu sistema é desconfigurada e as informações do setup podem ser perdidas. Então, esse aqui é a memória CMOS, essa aqui é a bateria que alimenta essa memória, tá? É muito comum a gente ter que trocar essas baterias e aí observar aqueles erros que eu citei. BIOS.
BIOS é o sistema básico de entrada e saída. Ele é um pequeno programa armazenado na ROM, na memória ROM da sua placa-mãe, e permite que o processador trabalhe com os periféricos básicos do sistema, tá? POST é o autoteste ao ligar, né? O POST ele executa as seguintes rotinas. Sempre que o computador é ligado, ele identifica a configuração instalada, inicia todos os circuitos periféricos de apoio da placa-mãe, inicializa o vídeo, testa a memória RAM, testa o teclado, carrega o sistema operacional para a memória. Logicamente tem que estar configurado no setup aonde que vai estar o seu sistema operacional. Entrega o controle do microprocessador ao seu sistema operacional. Em caso de falha, é apresentada essa falha através do monitor ou através de um conjunto de bips, de sons aí, que permite você identificar que houve um erro. Então, munidos dessa informação, pessoal, fique atento ao ligar e desligar o computador, comece a ter uma percepção, uma curiosidade sobre o funcionamento do seu computador. Agradeço a sua atenção e até um próximo vídeo.